noite, Brasil. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E muito em breve estaremos na Rede Gênesis de televisão para todo o Brasil. Rede Gênesis para 22 estados do Brasil, 85% de cobertura nacional. Mas vamos agora conferir como está o tempo aqui em Brasília. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuvas isoladas. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima fica em torno de 28 graus. A umidade relativa do ar varia de 45% a 95%. Vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Passa a primeira fase da reforma da Previdência. Aprovado o relatório depois de muita confusão. Centrão foi fundamental. O relatório só foi aprovado após acordo com o Centrão e o governo aceitando retirar pelo menos 4 pontos polêmicos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se empenhou para a aprovação da matéria e anunciou também que espera que as lideranças dos partidos apresentem logo os nomes que deverão compor a comissão especial. A expectativa é que esta comissão seja instalada já na próxima semana e a previsão dos trabalhos da comissão é de, no mínimo, 60 dias. O Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de Lula, mas reduz penas impostas ao ex-presidente. Os ministros reduziram a penalidade de Lula, que era de 12 meses e foi reduzida para 8 anos e 10 meses. A intenção dos advogados de defesa é pedirem posteriormente a prisão domiciliar do ex-presidente. Mas é bom esse pessoal aí não ficar muito animado. Os especialistas afirmam que otimismo é exagerado, pois é grave a situação do Lula, que agora foi condenado mais uma vez por um órgão colegiado e em segunda instância. Se Lula for condenado mais uma vez, não poderá deixar a prisão. Uma pesquisa do Ibope mostra que 35% da população apoia os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Houve crescimento de 1% em relação à pesquisa anterior. Os que rejeitam o governo somam 27%. Desembargadores da 4ª turma do Tribunal Regional da Primeira Região trancam a ação por homicídio de diretores da Vale, da Samarco e da IBHP. Porém, outras ações vão continuar tramitando até a responsabilização dos culpados pelas tragédias de Brumadinho. E agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Depois vamos saber do líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, a avaliação sobre a vitória de ontem na CCJ. O líder conversou com o nosso repórter Mário Benisti. Nós já voltamos.
Estamos voltando com o nosso Direto de Brasília, que agora está um pouquinho modificado. Primeiro, vamos à nossa matéria com o repórter Mário Benício. Programa Direto de Brasília, estamos aqui com o líder do governo, Major Vitor Hugo, e ele vai falar um pouquinho como que foi o resultado de ontem, a votação. E, líder, o que você achou da votação de ontem? Bom, ontem foi um resultado excepcional para o Brasil, né? É uma vitória do país. Nós avançamos, demos um passo em direção à construção de uma nova Previdência, uma Previdência que seja sustentável, que seja justa, né? Que faça com que aquele que ganhe mais pague mais, o que ganhe menos pague menos. Então, nós temos certeza que vai atingir a todos, militares, políticos, servidores públicos, pessoas que trabalham na iniciativa privada. Então, temos certeza que foi um dia vitorioso para o país e agora vamos avançar para a comissão especial e na sequência para o plenário. E hoje a reunião, o senhor teve uma reunião com o presidente Bolsonaro, já estudava estratégia para o próximo passo? Então hoje nós tomamos café da manhã com o presidente junto com 10 deputados do PSL. A ideia é aproximar cada vez mais o partido do presidente do nosso líder maior, né, que é o Jair Bolsonaro, que nos inspirou na eleição e que agora, né, nós precisamos unir o PSL em torno do presidente para que o PSL seja efetivamente a pedra angular da futura base do governo. E esse foi o movimento que nós fizemos hoje, faz parte também da estratégia, ou das estratégias, para que a gente alcance êxito também na comissão especial e para que na sequência tenhamos êxito no plenário nos 2 turnos. O senhor acredita que a oposição agora vai tentar embargar de uma outra maneira, usar uma outra estratégia para frear a votação ou a tramitação da reforma? Bom, é natural que a oposição queira fazer isso. Em alguma medida é algo estranho, porque eles, quando estavam no governo, fizeram também reformas da Previdência. Ontem mesmo estava lendo aqui em jornais do passado frases que foram faladas pelos presidentes anteriores aí, dos partidos desses que hoje não querem aprovar a nova Previdência, e todos defendiam e usavam os mesmos argumentos que são falados hoje, a questão da diminuição da fecundidade, da taxa de fecundidade, ou seja, nascendo menos pessoas, entrando menos pessoas para o mercado de trabalho, e são elas que financiam a aposentadoria daqueles que vão para a inatividade. Ou seja, argumentos como esses, que são os mesmos argumentos que nós utilizamos, eles fizeram a reforma no passado, nós precisamos fazer a nossa agora, para possibilitar que a nova Previdência nos garanta aí uma Previdência Social que seja sustentável no tempo. Então, é isso, essas são as perspectivas. Okay. Então foi um bate-papo rápido com o Major Vitor Hugo, Mário Benício para o programa Direto de Brasília. Conforme nós já anunciamos, o Direto de Brasília ele está um pouquinho modificado. Nós vamos ter aqui quadros explicativos e educativos. E um deles vai lhe ajudar a resolver dúvidas jurídicas, direitos civis e do cidadão. Na dúvida, você vai perguntar, isto pode, Newton? E o advogado Newton Lins vai responder. Hoje ele está aqui para nos dizer se o Tribunal de Contas da União pode ou não cobrar ou fiscalizar a Ordem dos Advogados do Brasil. Isto pode, Newton? Isso não pode, não é? Ótimo. Eu acho que isso não pode. Isso é um contrassenso. Isso decorre naturalmente de um vício já antigo, de uma peleja antiga da OAB com o Tribunal de Contas da União. Então, Voit, essa peleja não pode acontecer. A OAB é um órgão que tem como alma a sua independência. E o que ocorre é a tentativa de matar essa independência da OAB sob o argumento de que a OAB seria uma autarquia. Nós sabemos, né, e o leitor no interior sabe disso, você que está aí no interior, você que está em todas as áreas do Brasil, o advogado é aquele que está próximo às pessoas, conhece a intimidade dos problemas da cidade. A OAB é um órgão que existe desde 1930, né, formalmente, e hoje o Tribunal de Contas, que também tem um papel fundamental e essencial para as contas, ele tenta retirar essa independência da OAB. Mas essa briga, viu, Voit, é antiga. Essa briga aí vem desde épocas em que a OAB, em certa ocasião, questionou o Tribunal de Contas em decorrência de uma norma que o Tribunal de Contas expediu que permitia ao Tribunal de Contas, aos ministros,
emitirem bilhetes aéreos, passagens aéreas. E imagine você, Voit, se é que me permite falar Voit, porque Voit Schumas é muito comprido esse nome. Mas, Voit, essas passagens aéreas, imagine você que a OAB foi contra isso naquela ocasião, porque o Tribunal de Contas não seria obrigado a dizer para onde seriam os bilhetes aéreos. Isso sim é uma falta de transparência. Agora, a OAB conta hoje com aproximadamente 1.200.000 advogados. Você sabe, não são 1.200.000 pessoas sem habilitação, sem capacidade e discernimento para julgar suas próprias contas. A OAB conta com um conselho para julgar suas contas de 27 conselheiros, Campbell. São 27 conselheiros num conselho da OAB que julgam as contas da OAB. A OAB conta com 1.200.000 advogados que estão atentos aonde são investidos os recursos que ele próprio contribui. O advogado lá no interior, aquele advogado que a gente procura quando a gente tem um problema, todo mundo um dia precisa de um advogado. Então, esse advogado, ele para trabalhar, ele tem que pagar a sua contribuição Então, mensal. isso não pode. Isso não pode, Voit. Então, isso tá não certo. pode. Agora, outras questões que vocês vão precisar resolver, nós vamos trazer o Newton Lins aqui e ele vai resolver essa questão. Nós vamos ter mais vezes aqui, no mínimo uma vez por semana, depois nós vamos dar o e-mail do Newton Lins, o e-mail do Direto de Brasília, e aí nós vamos conseguir que você resolva os seus problemas. Por exemplo, pode cobrar isso, não pode? As telefônicas são sempre as que mais importunam o cidadão brasileiro. Então é por isso que nós vamos precisar de perguntar. Isto pode, Newton? Obrigado, Newton Lins. E agora nós vamos fazer um tempinho para o Newton sair do nosso set e vamos falar da chuva, das enxurradas que afetaram Brasília principalmente, não é, Campbell? Pois é, a população de Brasília não está muito acostumada com enxurradas. Chuvas que derrubam árvores, arrastam carros. A água, que é uma solução, acabou se tornando um problema, um grande problema. Nós estamos recebendo hoje, aqui no Direto de Brasília, o Dr. Jorge Werneck. O Jorge Werneck é o diretor da DASA, a Agência de Águas de Brasília, e tem um currículo extenso, o Dr. Jorge. Né? Ele é especialista. E ele está pegando, né? E ele está pegando agora uma época diferenciada, não é, Campo? Porque Brasília viveu épocas de seca e agora deu uma enxurrada aqui que ninguém estava esperando, né? O doutor Newton, né? Dr. Jorge Werneck é doutor em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília. E autor também de livros. Opa, não sabíamos dessa. Mas vamos lá então, doutor Jorge. O Brasília sempre viveu a questão da seca. Agora veio uma enxurrada. A que o senhor atribui essas mudanças do clima? O que a DASA pensa a respeito disso? Primeiro é importante dizer que no Distrito Federal, assim como no Cerrado, nós temos duas épocas bastante bem definidas, uma época seca, uma época de chuva. Durante a época de chuva também temos os veranicos, aqueles períodos sem chuva durante o período onde deveria ser chuva. Esse ano mesmo nós tivemos 25 dias no mês de janeiro sem chuva e agora estamos tendo algumas chuvas intensas nesse final de estação que realmente tem gerado alguns problemas para a população. É até, enfim, contraditório, porque há um ano atrás nós estávamos rezando por chuva para encher nossos reservatórios. Hoje nós estamos com nossos reservatórios, enfim, bem, né, em relação... Nós passamos aí 2 anos com crise hídrica por conta de falta d'água e agora nós estamos convivendo com um período de algumas chuvas intensas, mesmo que os valores, os totais precipitados, em alguns casos não sejam muito grandes, mas um tempo muito curto está caindo muita água.
e, claro, o processo de impermeabilização do solo, uso e ocupação, algumas obras têm trazido esse tipo de problema, essas enchentes e inundações aqui para a cidade. Doutor Werneck, a DASA é uma agência reguladora, né? Ela é diferente porque ela inclui aqui a responsabilidade dos municípios e, ao mesmo tempo, do Estado, né? Inclusive, regula as ações da própria CAESB, né? Sim, exato. Assim, na questão da crise hídrica, por exemplo, a interação da ADASA com o CAESB e também com a área agrícola dentro do Distrito Federal, a SEAGRA e a Emater principalmente, teve que ser muito grande. Obviamente, todo o governo teve uma participação, várias instituições, mas essa relação com a CAESB, a ADASA, além de ser órgão gestor de recursos hídricos, também é regulador dos serviços de água e esgoto, e não só de água e esgoto, mas das 4 vertentes do saneamento: água e esgoto, drenagem e também resíduos sólidos. Então, nós regulamos a SLU, regulamos a CAESB, e aí, infelizmente, na área de drenagem, nós ainda não temos um contrato de concessão com a Nova Cap ou alguma instituição que possa assumir de fato. Enchentes, então, são um problema nisso aí, né? As enchentes acabam sendo um problema nisso aí. A gente precisa ter um órgão mais bem estruturado e que seja efetivamente regulado para que a gente possa evoluir, né? Claro, com garantia de recurso, garantia de uma estabilidade para que possa executar essas obras ao longo do tempo. Lembrando que Brasília cresce numa velocidade muito rápida e muitas vezes de forma irregular, o que acaba agravando esse problema das cheias. No domingo, a coisa aqui foi complicada. Arrastou carros aqui no plano piloto. O pessoal de fora de Brasília nem imagina o que foi esta cidade, o caos, no dia do aniversário da cidade. Agora, um outro assunto que o senhor tocou de leve é a questão do esgoto em Brasília e em qualquer cidade do Brasil. O Brasil ainda é muito carente neste setor. A ADASA está pensando em ampliação, como é que ela pretende agir, parceria público-privada? Na verdade, a ADASA é o órgão regulador, né? Sim. Então, essa decisão sobre parcerias público e privada, na verdade, não cabe à ADASA, cabe sim a regular, caso elas aconteçam, da mesma forma que ela regula a CAESB, regularia qualquer outro operador do sistema de água e esgoto dentro do Distrito Federal. Então, enfim, para a gente é independente se é uma parceria pública. Obviamente, isso tem que ser estudado, inclusive as formas de regulação. Mas que precisa, né? A gente precisa evoluir. Brasília também é importante que se diga que no cenário nacional, em termos de fornecimento de água, ela abastece, a CAESB abastece, eu tenho uma cobertura em torno de 98% da população e de esgoto em torno de 83%, que é o maior índice quase o ideal, né? Entre as unidades da federação. Ainda tem um gap aí em torno de uns 10%, 15% que precisa evoluir na área de esgoto e, obviamente, todas as ações que a ADASA pode exercer sobre a CAESB têm sido feitas para que a gente consiga efetivamente a universalização desses serviços. A integração, né? O sistema não está integrado, né? O sistema aí, de esgoto tem algumas áreas, claro, como a gente tem, e é sabido isso, que nós temos um processo de ocupação do Distrito Federal, muitas vezes de ocupação irregular. Claro que não é fácil para o Estado, um quadradinho que cresce 60 mil habitantes por ano é algo difícil de lidar, mas todos os esforços estão sendo feitos para que a gente consiga essa universalização e, obviamente, a gente precisa ter todas as pessoas morando em áreas regulares, né? Para que a gente possa ter e possa fornecer, no caso a CAESB, possa fornecer o serviço de maneira adequada. Tem áreas que ela não pode nem entrar, que são áreas de APP, são áreas que outras ações devem ser tomadas antes mesmo de você entrar com um sistema de captação, de coleta desse esgoto, porque 100% do que é coletado pela CAESB é tratado, que é um dado também muito, muito bom e muito importante. Agora, em relação à água, doutor Werneck, como é que é o atendimento, por exemplo, nas áreas irregulares? Muitas vezes, assim, a CAESB, ela... Bom, primeiro tem a questão da água como direito humano e as pessoas precisam de água para sobreviver. Então, há uma discussão, né, e em algumas áreas a CAESB não pode entrar. Em algumas áreas, muitas vezes, a própria ADASA tem que liberar, mesmo que temporariamente, um poço para que essa comunidade seja abastecida, tenha alguma água para poder sobreviver. Mas ainda assim é um assunto bastante difícil e delicado e que a gente está o tempo inteiro discutindo, porque o ideal é que a gente não tenha realmente pessoas morando em áreas onde não se pode, onde não é adequado a habitação, porque fica difícil, inclusive, da gente atender com serviços públicos. E já está equacionada a questão de Corumbá?
Então, Dr. Corumbá, Jorge? Corumbá também temos acompanhado a fiscalização da Agência Nacional de Águas, que é uma obra que está acontecendo no estado de Goiás e que traz água para o Distrito Federal. Vai ser mais uma importante fonte de água para abastecimento da nossa população urbana e se espera que ainda esse ano ela entre em operação. Ainda existem, em termos de obra, a coisa está andando bem, ainda existe alguma coisa de algumas áreas que precisam passar com os equipamentos para poder chegar a essa Essas água. obras de Corumbá é uma parceria dos dois estados. É uma né? parceria entre a Saneago e a CAESB, entre o governo do Distrito Federal e o governo de Goiás, que está em andamento. Teve alguns problemas, alguns entraves, mas até durante a crise hídrica teve toda uma articulação para que isso se desenrolasse e para que as obras seguissem, elas têm seguido. Então, a gente espera que esse ano ainda isso entre em operação lá, mas lembrando que isso é uma ação e uma obra da CAESB com a Saneago, as duas têm tocado esse Mas que a investimento. DASA está de olho. A né? DASA está de olho, está acompanhando para e passo, junto também com o órgão federal, porque envolve dois estados Sim. também, para que a gente efetivamente tenha essa água chegando aqui. E lembrando também que nossos reservatórios hoje estão no nível bom, assim, não só a chuva, né, porque 2017, 2018 ainda foi um ano ruim de chuva e a gente conseguiu recuperar o reservatório. Porque o início do ano de 2018, 2019, lá, o início da chuva, outubro e novembro, a gente teve boas chuvas. Ajudaram um bocado, mas só conseguimos encher o reservatório porque ele chegou nessa época não tão vazio. Mesmo tendo, porque muito sacrifício teve que ser feito, muitos cortes precisaram ser impostos, tanto para a população com racionamento, quanto na área rural do Distrito Federal, da Bacia do Descoberto, também sofreram muito com a crise para que a gente conseguisse estar hoje com uma segurança hídrica garantida aí, pelo menos para o próximo ano, e vamos esperar que o próximo ano continue, ou que a gente volte a ter chuvas mais regulares e não o que aconteceu entre 2015 e 2018, que é como se a gente tivesse perdido um ano de chuva em 4. Como é que é a qualidade da água, desculpe, como é que é a qualidade da água hoje no Distrito Federal? No Distrito Federal, assim, perto de algumas zonas urbanas, a gente tem problema de qualidade da água, tá? Onde tem muito intenso. Por quê? A própria falta de planejamento na ocupação do solo, tem algumas bacias que receberam mais gente do que os nossos pequenos rios conseguem suportar. Mesmo que a gente trate todo o esgoto da melhor forma possível, alguns dos nossos rios acabam sendo sacrificados. E Brasília, já comentei, que é um exemplo na questão de tratamento de esgoto, mesmo em estações com tratamento terciário, que é um tratamento já avançado, quando você pega aquela carga de efluente tratado e joga em determinados cursos d'água, que são pequenos, a qualidade da água fica um pouco deteriorada. Mas, assim, mais uma vez, os trabalhos têm sido feitos para melhorar ainda mais todos esses tratamentos, ver outros pontos de lançamento, mas, mais uma vez, culpa da ocupação sem um planejamento adequado em tempos passados. Doutor Werneck, e as águas, por exemplo, bombeadas dos rios, como é que a qualidade também chega? Como é que essas águas dos rios chegam? Elas têm alguma qualidade? A nossa água bruta, assim, se você pegar uma área natural do Cerrado, ela é muito pura, porque nosso solo é pobre. Então, quando a água vai de forma natural, é uma água que é também muito pobre, ou seja, muito pura, sem muitos nutrientes, né? O que acontece é quando vão tendo os usos antrópicos, né? Seja na área urbana, seja na área rural, essa água vai piorando um pouquinho. Na área rural, a gente não tem encontrado muitos problemas aqui na água do Distrito Federal. Na água perto das zonas urbanas, né? Quando você está logo abaixo da cidade, você tem um trecho em que parte do rio pode ter um certo comprometimento durante alguns períodos. Quando você fala de problema e comprometimento, o que são sedimentações? Não, sedimento a gente não tem muito aqui no Distrito Federal. A característica dos nossos rios é que o sedimento vem com os picos da chuva, com essas cheias. Sei. Na hora que elas vêm, você realmente aí tem vem. picos muito grandes, mas pouco tempo depois essa água fica de uma cor, né, considerando a questão do sedimento, adequada. A preocupação um pouco maior é com qualidade mesmo, aí fósforo, coliformes e outras coisas. Ninguém recomenda que você tome a água de forma direta, né? Mesmo que você esteja dentro de um parque, porque um animal pode ter passado por ali e vai ter coliforme dentro da água. Então, é importante que as pessoas saibam que a nossa água é tratada, né? É tratada e o uso para a agricultura também em
95% da área, com certeza, ela tem uma qualidade adequada para diversos usos que se faz para fins agrícolas também. Bom, Então, nós de uma vamos forma fazer geral, um pequeno intervalo, doutor Jorge. Depois o senhor tocou numa palavra que é mágica aqui e hoje é traumática para a população brasileira, a questão das barragens. As nossas barragens são contenção de água, mas tem as barragens contenção de minérios e tudo mais. Então nós queremos saber, né, qual é a segurança dessas barragens nossas que contêm a água. Nós já voltamos. Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília o Dr. Jorge Werneck, diretor da Agência de Águas de Brasília, a DASA. Dr. Jorge, quais são os planos da DASA para que não falte água em Brasília ou que a cidade, né, não sofra com essas enxurradas? Não, claro. Em relação a... Vamos tratar os dois assuntos de maneira, enfim, distintas, né? Primeiro, tratar um pouco do risco da seca. Sim. Aliás, o senhor é autor de um livro chamado Gestão da Crise Hídrica. Isso. Pode nos falar um pouquinho disso? Claro, claro. Essa foi a ideia de documentar toda a experiência que nós tivemos aqui no Distrito Federal para o enfrentamento da crise hídrica. Então, a gente trata de 21 estratégias que foram adotadas. Primeiro tem uma contextualização, depois trata de 21 estratégias, desde a comunicação, né, dessa parceria com a imprensa e com a mídia, que foi super importante para a conscientização das pessoas a respeito daquilo que estava acontecendo. Monitoramento, acompanhamento dos dados, as ações que a CAESB teve que implementar, teve que interligar seus sistemas, teve que caçar novas fontes de água, teve que fazer redução de pressão. Foram várias coisas que foram feitas e também no meio agrícola, com melhoria nas técnicas de irrigação. Tivemos racionamento no meio agrícola também, de forma bastante severa. Tivemos que segurar o consumo durante um tempo. Todo mundo que teve que contribuir de alguma forma para que a gente pudesse superar isso. E isso está colocado no papel, na forma de um livro bastante didático, bastante técnico, para que isso sirva de exemplo, de modelo para outras pessoas e até para caso aconteçam novamente, a gente ter isso documentado para que a gente evite cometer os mesmos erros e caminhe no sentido dos maiores acertos que nós tivemos para poder superar esse período que foi muito difícil para todos, né? Tanto para quem trabalha na área, porque, para você ter uma ideia, na própria DASA foram 45 resoluções em 2 anos, quase 2 resoluções por mês,
né? Então, assim, tendo que fazer estudos para embasar todas essas resoluções. A questão de governança foi fundamental, essa parceria, toda semana nós tínhamos reuniões da direção da ADASA, da CAESB, o secretário de Agricultura e a Emater, para tomar decisões sobre o que fazer e como proceder para que a gente equilibrasse o pouco de água que tinha, de que forma dividir o prejuízo no momento da crise. E isso tudo foi fundamental, foi importante e também está nos dando uma resiliência agora para o nosso sistema, né? Falando de como que a ADASA e as demais instituições estão preparadas, quais são os planos, é a gente continuar evoluindo, continuar buscando novas fontes, acompanhar mais de perto essa evolução do consumo, né? Então, todo mês tem troca de informação entre a CAESB e a ADASA para que a gente veja de forma clara como que está se dando o consumo, como é que está a oferta de água da CAESB, como está a oferta de água dos nossos rios, né? Essa relação entre chuva e o regime de vazão dentro dos rios, que foi algo que trouxe a dimensão que teve a crise, porque nossas vazões, até em bacias sem uso nenhum, as nossas vazões observadas durante o período da crise eram metade das mínimas que a gente já tinha observado em 40 anos de dados. Então, assim, a gente teve que lidar com uma situação realmente extrema e isso fortaleceu o nosso sistema. Nós tivemos que amadurecer de maneira muito rápida, tanto todas essas instituições que participaram, né, e as pessoas também, porque você veja que acabou o racionamento e mesmo assim o consumo não voltou, não está nem perto dos níveis que eram antes do racionamento. A população também vestiu a camisa, obviamente a imprensa teve um papel também importante nessa comunicação e nessa troca de informação técnica, de base técnica, porque é assim que uma agência reguladora tem que trabalhar também. Então, foi um momento rico e que nos dá hoje uma resiliência importante para que a gente possa avançar nesse campo. Em relação à drenagem, a gente ainda precisa evoluir em alguns pontos, porque se por um lado nós temos uma CAESB estruturada e que tem uma receita estabelecida, tem um corpo técnico estabelecido, nós precisamos avançar ainda na estruturação da área de drenagem. Tanto é que uma vontade muito grande nossa da ADASA é que tenhamos efetivamente um órgão, uma instituição que seja, que tenha um contrato de concessão desse serviço público com a ADASA, para que a gente possa também trabalhar junto para evoluir, para melhorar a questão da drenagem. Chuvas como essa que nós tivemos no domingo, né, no aniversário da cidade, afetam muito na área da produção agrícola, doutor Werneck? Afetam também, com certeza, né? Se você, com o vento que teve, pode derrubar árvore, pode derrubar cultivos e pode derrubar frutas, pode, enfim, gerar prejuízo. Essas chuvas que acontecem muito intensas, né? Que chove muito em pouco tempo, elas geralmente geram escoamento superficial, também carregam nutrientes, não são boas. Sempre que a água corre por cima do terreno, ela gera algum estrago, aquela história da água morra abaixo. É sempre um problema e que a gente tem que cuidar. Existem técnicas para poder minimizar esse tipo de problema. Claro que quando ela é muito intensa, você tem que fazer estruturas muito grandes para segurar. Mas existem formas, tanto na área agrícola quanto na área urbana, que você pode segurar essa água na parte mais alta da bacia, enquanto ela não ganhou muito corpo, muita energia, descendo nas vertentes, ou nas estradas, ou, enfim, você acumula essa água em bacias, você cria terraços. No meio urbano, os piscinões. Os piscinões, para poder essa água infiltrar e gerar menos escoamento superficial, para que isso gere menos problema, tanto em área urbana quanto em área rural. Bom, doutor Jorge, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois eu gostaria de saber, porque o senhor tem um profundo conhecimento nessas questões de águas, uma é a que o senhor já abordou en passant, que é a questão do uso da água no meio rural. E também as experiências que estão chegando, principalmente de Israel, que não tem água, mas não tem falta d'água. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos.
antes de nós continuarmos com a nossa entrevista com o Dr. Jorge Werneck, falando sobre água, nós vamos novamente introduzir as novidades do Direto de Brasília. E aqui você vai aprender de quase tudo. Uma delas é economia doméstica, educação financeira. E é o professor Leonardo quem vai trazer estas informações agora aqui no Direto de Brasília. Para onde está indo meu dinheiro? Quando a Carol, minha esposa, e eu estávamos empreendendo e a gente decidiu dar um jeito na nossa vida financeira, foi essa uma das várias perguntas que a gente se fazia. Para onde está indo meu dinheiro? Eu não era tão organizado financeiramente. Na verdade, eu não era organizado financeiramente. Ela já tinha uma certa organização. Mas eu não sabia, por exemplo, quanto eu receberia no próximo mês. E o meu pensamento é, nossa, eu trabalho tanto, eu trabalho 10 horas por dia, eu tinha a percepção de não comprar nada supérfluo, mas eu não sabia para onde está indo o meu dinheiro. A minha pergunta era, será que era isso mesmo? Será que é isso mesmo? Qual foi a virada? Uma vez eu recebi um livro, ganhei um livro de presente, e o autor disse, uma vez nesse livro, você ganha dinheiro não no seu trabalho, mas fora dele. E eu fiquei pensando o que ele queria dizer com isso. Mas de outras informações que ele passava, ele dizia também uma coisa que sempre ouvia das pessoas que falavam sobre finanças, mas eu não gostava muito de fazer, que era anotar os gastos. Mas por causa dessa frase, eu me permiti, durante uma semana, agir. E eu falei, por uma semana eu vou anotar meus gastos. Comecei a pegar notas fiscais, recibos, o extrato do banco, mas de uma semana, não mais que isso, para fazer um teste. E vi coisas impressionantes. E foquei em duas coisas. Uma, nos juros que eu pagava na dívida, nas dívidas que eu tinha, e na minha conta de celular. Naquela semana, eu já fiz uma ligação para a operadora e consegui reduzir meu plano. E consegui renegociar a dívida que eu tinha no banco. Na época não tinha portabilidade, então não tinha essa possibilidade de transferir para uma outra instituição. Mas em apenas uma semana eu consegui ter um resultado que eu não esperaria ter. Não pensava nessa possibilidade. Então, essa foi a grande virada. Eu dei um passo, eu me permiti na próxima semana já agir, não precisava mudar muitas coisas. E foi aí que eu me permiti e botei uma outra meta. Vou anotar mais uma semana. Nessa segunda semana de anotações, eu já tinha uma excelente visão, já tinha uma excelente visão, mas já tinha muito mais claro para mim para onde estava indo o meu dinheiro. E nessas pequenas ações, eu pude ter várias lições. Uma, eu não precisava ser perfeito, eu não precisava ter a planilha, eu simplesmente anotava num caderninho. Eu não precisava esperar o momento certo, o início do mês, eu poderia começar em qualquer momento, em qualquer dia. Eu percebi que estar no controle, para mim, era muito mais simples e palpável do que não estar no controle. Então, se você em algum momento está perguntando para onde está indo o seu dinheiro, faça esse teste, dê passos pequenos, dê um passo de uma semana e veja os resultados. Na próxima semana vamos trabalhar esse assunto e mais outros assuntos desses desafios de quem está querendo dar um jeito nas suas finanças. Obrigado. E nós vamos continuar repercutindo a votação da reforma da Previdência na Câmara. O nosso repórter Mário Benites conversou com o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo. Ele conversou com o Vitor Hugo, a matéria que a gente colocou há pouco aí, e também conversou com outro deputado lá que está trabalhando no sentido de que esta matéria, esta reforma da Previdência, tenha segmento rápido, porque é do que o Brasil precisa. Vamos ver, Mário.
Estamos aqui agora com o relator da reforma da Previdência, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. Então, deputado, o que você avalia da tramitação da reforma ontem lá na CCJ? Eu avalio que a aprovação foi extremamente positiva, demonstrou um placar extremamente avançado em favor do governo, em favor daqueles que defendem a reforma da Previdência, e compreendemos que essa tramitação é necessária para que possamos retirar o Brasil da crise em que ele hoje se encontra. Eu já acredito que vai ter um trabalho a mais na comissão especial? É natural que as discussões maximizem e aumentem na comissão especial, mas nós não temos dúvidas que com muito cuidado, com muita atenção, a reforma da Previdência será também aprovada na comissão especial e mais adiante em plenário da Câmara dos Deputados. O senhor também se encontrou com o presidente Bolsonaro hoje, participou do café da manhã com as lideranças? Encontrei com o presidente Bolsonaro agradeceu o empenho de toda a sua base para a aprovação da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, ainda pede mais empenho e mais diálogo para que possamos verdadeiramente aprovar essa reforma e outras reformas econômicas que vão retirar o Brasil da crise financeira que hoje ele se encontra. Você acredita que essa reforma pode ser votada até o meio do ano? Eu acredito que até o final do mês de junho essa reforma já estará aprovada na Câmara dos Deputados. Ok, eu agradeço, deputado, pela sua atenção. Então é Mário Beniche para o programa Direto de Brasília. E diariamente você vai ter o Direto de Brasília acompanhando todos os acontecimentos lá no Congresso Nacional, também no Palácio do Planalto, lá no Judiciário e em toda a esplanada dos ministérios, para que você saiba que realmente Brasília tem uma vida própria e decisiva para o país. E nós vamos continuar agora a nossa entrevista com o Dr. Jorge Werneck, da ADASA, um dos seus diretores, tem uma experiência muito grande, e aí é que eu gostaria de saber. O senhor tocou levemente na questão da utilização da água no meio agrícola. Como eu sou de um estado que é agrícola também, que é o Rio Grande do Sul, se utilizava muito mal a água no Brasil. Quer dizer, retira simplesmente, jorra de qualquer maneira para as lavouras e não há rios que mantenham. Como é que está evoluindo essa questão? Como é que ela é aqui no Cerrado de Brasília e do Distrito Federal? Aqui no Distrito Federal a gente tem uma agricultura altamente tecnificada, né? Nós temos aqui em algumas áreas, se você for para lá do lado do PADEF aqui no Distrito Federal, você tem recorde de produção de muitas coisas. E além de um uso intensivo da agricultura irrigada, assim, bastante forte. Quantidade, inclusive, com o uso de pivôs centrais ou outros métodos de irrigação também. Temos uma área irrigada que, se comparar por estado, não é tão grande, mas se for em relação à área do estado, sim, nós temos uma área irrigada relativamente grande e com altas produtividades, muito tecnificada, e o uso da água vem melhorando com o tempo. Obviamente, essas crises hídricas pelo Brasil, para você ter uma ideia, a crise de São Paulo causou redução de 5% no consumo de água aqui no Distrito Federal, né? Então, e a crise do Distrito Federal fez com que as pessoas realmente repensassem a forma de plantar. Então, tem pessoas modificando o sistema de irrigação, tem pessoas modificando a cultura a ser plantada, passando para culturas menos dependentes de água. Tem pessoas que já não estão pensando em fazer a terceira safra para garantir a primeira e a segunda safra com o uso de irrigação, porque a terceira já está difícil, porque a vazão dos rios já não está suficiente. Estamos trabalhando fortemente com alocação negociada e uma parceria Emater com a própria ADASA. A gente senta com os agricultores, discute, vê da água que tem, como que vai ser feita a divisão dessa água entre os agricultores, quem vai plantar, que área plantar. Então, isso tem evoluído assim, a passos largos, eu diria, nesses últimos 5, 6 anos. E hoje nós temos uma maturidade, para você ter uma ideia, teve um lugar do Distrito Federal onde temos uma agricultura empresarial mais forte, que é na região do PADEF, que os próprios agricultores se organizaram para montar um sistema em que cada um pode ver quem está com o pivô ligado, pela internet, utilizando dados de satélite, para que se possa fazer, inclusive, uma autogestão. Quer dizer, a gente define pela ADASA um limite de água que tem que ter no rio e eles fazem uma gestão entre eles para poder garantir que aquela água estará passando ali, para que eles possam otimizar a produção para cima. Isso são fatos assim que realmente, para quem milita na área, são muito importantes ver esse nível de conscientização e de ação dos próprios produtores. O produtor à distância controla, né, o consumo, pode controlar o dele e dos vizinhos.
Né? E outra coisa, quando um vizinho quebra e não pode usar naquele horário que foi programado, ele liga para outro, tem alguém que pode trocar comigo, irrigar agora para eu poder irrigar no seu horário mais tarde, para não deixar o nível baixar dos níveis que a gente estabelece como nível mínimo dentro do rio. E essas experiências que estão chegando, por exemplo, dessalinização, porque é uma coisa que já é uma realidade que deve chegar no Brasil. Sim, ela é uma realidade em vários lugares do mundo, mas com características distintas da nossa. Com certeza. Né? Se a gente pensar em dessalinização, nós já temos até no Nordeste vários projetos, né? Tem o projeto Água Doce, que tem até, é bem interessante, que além da dessalinização aproveita o rejeito para produzir peixe, também produz uma planta que é resistente a altos níveis de sal para poder dar para o bode, e aí você consegue trabalhar aí no campo da economia circular, na reutilização de água. São projetos assim muito ricos, mas obviamente a experiência de Israel, como de alguns outros lugares do mundo que tem muita escassez hídrica, que tem problema de alta salinidade na água, como é o caso de algumas regiões do Nordeste brasileiro, são muito ricas e eu acho que são muito bem-vindas. Se a gente puder ainda evoluir do que a gente já faz, é óbvio que temos que utilizar, porque a tecnologia está aí para ser usada e usada de forma pensada, racional e que isso gere benefício para quem está na ponta lá do outro lado. E tecnologias que eles possam se apropriar, para que não fique independente para sempre do governo, porque se depois muda o programa, a coisa acaba. Esse é um outro ponto que eu acho bastante importante de ser levantado. Mas não é a nossa realidade aqui no Distrito Federal trabalhar com dessalinização. Sim. Reuso a gente já começa. Na própria crise, as pessoas fizeram reuso, né? E a DASA acabou de regulamentar, fazer uma regulamentação estabelecendo diretrizes para que as pessoas façam direito, para que elas não corram risco, porque, por exemplo, se é aproveitamento de água de chuva, precisa ter, muitas vezes, algum tipo de tratamento. Outra coisa, você não pode misturar essa água com a água da CAESB, e tem outros pontos também, reuso de água cinza, a tubulação tem que ser de cor diferente. Então, são vários detalhes. Essa água cinza? Água cinza é a água que sai das torneiras, por exemplo. Né? Então, você não pode aproveitar isso para qualquer coisa. Né? Então você precisa sim, por isso que a gente traz essa nova regulamentação para que as pessoas tenham, para que façam direito. Né? Porque o que aconteceu durante a crise é que as pessoas foram fazendo e agora a gente tem que regulamentar realmente para evitar qualquer tipo de risco e perigo à saúde das pessoas. O senhor falou que a área plantada aqui no Distrito Federal ela é muito tecnificada, né? Sim. Como é que se aumenta muito a área plantada, não em termos de terra, mas assim por hectare, por tecnologia? O que justifica isso? É uma água boa? É um terreno, uma terra boa? Eu diria que tem, de forma geral, se você tem mercado, que Brasília tem, né? Se você tem terra, relevo, água, sol, você consegue, e estrada para escoar essa produção, que é o caso do Distrito Federal. E por isso que a agricultura realmente se desenvolve bastante dinâmica aqui no entorno. Né? Então, o que está acontecendo hoje é que nós temos restrições hídricas. Em alguns lugares nós já não estamos dando mais outorga. A DASA não pode dar mais outorga porque não tem água. Se eu der mais outorga, eu vou aumentar meu problema de conflito pelo uso da água. Então, isso tudo é medido, monitorado, acompanhado. Tem outorga, as pessoas têm direito de uso pelo uso da água, né? Não é que a pessoa é dona da água, não. Ela tem direito de uso de um bem público. Para perfurar um poço precisa de autorização? Precisa de autorização. Precisa de autorização, precisa de outorga, precisa hidrometrar. A gente está agora lançando uma nova resolução para hidrometração de todos os usos da água, para que a gente saiba quanto que as pessoas estão consumindo, porque uma coisa é o que a pessoa declara na outorga. Outra coisa é o que está sendo efetivamente consumido. E a gente, para fazer gestão, e a crise também nos mostrou, foi mais uma das experiências que nós tivemos, a gente precisa saber quanto que as pessoas efetivamente utilizam de água para que a gente possa até dizer, agora você vai ter que usar 10% a menos, 20% a menos. Só por imagem de satélite a gente não consegue fazer isso. De vez em quando a gente vê reclamação de moradores em função da aferição do consumo de água nas residências. Enfim, é algo que a pessoa tem que reclamar se tiver qualquer dúvida, né? E aí a CAESB é a primeira a receber essa reclamação. Se tiver qualquer problema, essa reclamação pode chegar até a DASA
que a gente vai verificar se os procedimentos estão sendo feitos de maneira adequada para poder tomar as ações e corrigir eventuais erros que aconteçam. Agora, o uso da água é uma questão muito séria, né? Porque se não houver uma conscientização, como houve na época da crise, mas não é só na crise que a gente tem que usar racionalmente a água. E a gente continua assistindo o pessoal lavando calçada, lavando carro com água corrente. A DASA pensa em fazer campanhas de conscientização ou isso cabe à CAESB? Não, aos dois. Aos dois. A gente da hidrologia costuma dizer que a memória hidrológica do povo é muito curta. Né? Acontece uma seca, começa a chover, a pessoa acha que a crise já se resolveu. Nós agora estamos num período de chuva ainda e a nossa maior preocupação agora é que o solo realmente possa se reabastecer de água, que é o nosso principal reservatório, para que as vazões no período seco, porque a gente fica 5, 6 meses sem chuva. E quem abastece nossos rios e nossos reservatórios é essa água que infiltrou no solo. Então, nós estamos com toda essa preocupação e acompanhando isso, nós temos postos de monitoramento, nós temos monitoramento de chuva, monitoramento de vazão, monitoramento de qualidade da água, para que a gente possa garantir que o sistema, e agora estamos reforçando, porque da CAESB a gente conhece tudo que ela capta, dos grandes agricultores a gente conhece também tudo que eles captam, e agora a gente precisa conhecer um pouco mais de alguns agricultores, de alguns grupos de agricultores, sobre o que eles captam também, para que a gente possa ter esse conjunto de dados em mãos para poder dizer, beleza, pode usar, você pode investir, você pode aumentar a sua área, ou você não pode aumentar a sua área, porque senão pode dar problema. E a gente vai acompanhando isso para e passo, para poder fazer efetivamente a gestão e uma gestão boa, para que a gente não tenha mais crise. O senhor vem, diretor da DASA hoje, mas o senhor vem da Embrapa Cerrados, né, na superintendência. Como é que é a Embrapa Cerrados no Distrito Federal? Como é que é o desenvolvimento dela? Nós temos várias Embrapas aqui no Distrito Federal, na verdade, né? Enfim, são várias áreas. São várias áreas, né? A Embrapa Cerrados é uma delas, tem a Embrapa Hortaliça, tem a Embrapa Sede, tem o Centro de Genética e Biotecnologia, tem a Embrapa Café, são várias Embrapas desenvolvendo pesquisas não só locais, no caso da Embrapa Cerrados é um centro ecorregional, mas tem centros de produtos, enfim, nós temos quase 50 centros, né? A Embrapa está fazendo 46 anos esses dias agora, né? Enfim, é uma empresa realmente um orgulho para todos, né? E orgulho para nós também, que somos oriundos da Embrapa. Eu diria que o Distrito Federal é uma área de laboratório para em termos de número de doutores por metro quadrado, eu diria que o Distrito Federal está bem servido. E de braços operários, estamos bem servidos também, não? Isso você está falando geral ou só da Embrapa? Mas, enfim, também, enfim, nós temos dentro do Distrito Federal uma capacidade instalada em termos de conhecimento muito grande. Nem sempre a gente consegue chegar no campo ou chegar não só no campo, como nas técnicas e nas práticas das cidades também, de forma 100% adequada, mas o esforço tem que continuar sendo feito e as campanhas têm que continuar para que todos possam adotar as boas práticas e fazer a coisa direito. Como descreve aqui a sua assessoria, a Mariana da sua assessoria, que o maior desafio da DASA agora é trazer toda essa bagagem técnica para a gestão dos recursos hídricos no Distrito Federal. É possível esse ano a coisa ficar mais tranquila? Não, a gente está com uma estrutura hoje a gente está muito melhor estruturado do que estava há 3, 4 anos atrás, não tem a menor dúvida, né? As pessoas estão melhor capacitadas, foi algo que nunca tinha acontecido no Distrito Federal. A própria população do Distrito Federal, boa parte dela não tinha passado por uma crise hídrica nunca na sua vida, né? E também as instituições e os técnicos. E a infraestrutura melhorou muito. A conscientização das pessoas melhorou muito. O monitoramento melhorou muito. Hoje nós temos 16 estações telemétricas que nos fornecem dados também em tempo real sobre o nível do reservatório, sobre a vazão dos rios. Nós estamos instalando mais 30. A CAESB também tem feito investimentos nesse sentido. Então, hoje nós temos um arcabouço para lidar com problemas de crise hídrica, né, de maneira muito mais estruturada, e nossa segurança hídrica e nossa resiliência a esses eventos
está cada vez maior e estamos trabalhando para que continue aumentando. Ou seja, a população entende, então, a orientação da DASA, né? Tem entendido, tanto é que o consumo não voltou aos níveis anteriores. E nem nós também liberamos a quantidade de água que liberávamos antes. Reduzimos isso também, né? Estancamos em alguns lugares a entrada de novos usuários importantes. Obviamente, água para abastecimento humano é uma coisa, água para irrigação, novos projetos a gente tem segurado em algumas áreas, sim, porque... para que não volte a ter risco, né? Porque a gente pode ter outros anos ruins de chuva. Sim. Mas E a normalmente, gente precisa estar preparado para isso. normalmente a população se queixa do preço da água que consome. Há muito desperdício também, vazamentos, não há tantos hidrômetros hoje inteligentes que podem aferir, questão de condomínios, de prédios residenciais. Como é que a DASA está enxergando essa situação? A DASA ela é responsável pela definição da tarifa máxima que a CAESB pode aumentar. Existe um reajuste anual, né, que acabou de foi para audiência pública tem poucos dias, né? Ano passado deu esse mesmo reajuste. É uma equação com base nos índices econômicos. IPCA, IGPM, preço da energia. O preço da energia cresceu 12%. E ele é o segundo maior custo da CAESB, por exemplo. Então, tudo isso é computado porque a gente tem que trabalhar sempre com o seguinte, a gente tem que pensar sim na modicidade tarifária, um preço justo e adequado, que não seja muito caro para o produtor, para quem consome, para o consumidor, mas, por outro lado, se ele for barato demais, a CAESB não consegue fazer os investimentos necessários para garantir, né, a resiliência, a quantidade de água, a qualidade da água necessária para essa população que continua crescendo. Inclusive, a parte velha da rede, às vezes, tem que ser substituída, né? Tem que ser reposta. Então, tudo isso é computado de maneira estritamente técnica para a definição dessas tarifas. Então, a gente tem controle de tudo, dos ativos, do pessoal é uma empresa de referência, não é exatamente o salário que eles recebem na CAESB. É uma empresa de referência que a gente usa como base para estabelecer qualquer tipo de preço. Para que a gente trabalhe de acordo com o que seria justo em relação ao mercado, de maneira estritamente técnica, fazendo as contas, apresentando. Enquanto isso não está pronto, não vai para a audiência pública. Doutor Bernardo, tem lugares aqui no Distrito Federal em que determinadas cidades, né, ficam sem água, como a gente tem, e assim, às vezes... Racionamento de água. Não chega nem... Está faltando água ali. Está faltando um sistema integrado? Não, isso aí, a CAESB recebe um número de chamados imenso, né, ao longo de todo o ano, né? Isso também tem a ver com a idade da rede, com a reposição da rede, a capacidade de reposição da rede, o número de equipes para atendimento. Eles têm prazo para fazer isso. E o crescimento populacional. E o crescimento populacional, que é o nosso plano de fundo, que não é fácil. 60 mil pessoas a mais por ano. Quanto? Tem 60 mil. Se eu pensar com crescimento de 2% em cima de 3 milhões de habitantes no Distrito Federal. Okay. Então, é o Estado perseguindo, né, uma perseguição muitas vezes inglória e difícil, porque é uma cidade de médio porte. 60 mil pessoas é como se fosse uma cidade de médio porte todo ano chegando aqui. A gente precisa lidar com isso numa região em que nós somos nascente de muitas bacias, nós estamos no Planalto Central, estamos numa área alta e com nascentes para a bacia do Tocantins, do São Francisco e do Paraná, né? Todo mundo fala disso, mas isso significa que nossos rios são pequenos. Região de nascente significa região de rios pequenos. São muitos, mas são pequenos. Eles vão formar um rio grande lá embaixo. Exatamente, né? Depois que andarem. Né? Se você for ver, vai 3 mil quilômetros para cada lado do continente sul-americano, porque a água do lugar que a gente está nesse momento vai passar lá entre o Uruguai e a Argentina para sair no mar. Né? Então, é muito distante. Nós somos numa área de rios pequenos e com 3 milhões de habitantes e crescendo a 2% ao ano. Isso não é fácil para o Estado lidar com isso. E esses assoreamentos dessas bacias que a gente vê como Rio Descoberto, como outros aí, que estão sendo invadidas e os rios estão sumindo? Algumas nascentes realmente, inclusive alguns projetos foram feitos e desenvolvidos em áreas de nascente, o que não é o adequado, né? A gente tem que procurar. Agora, mais uma vez, as pessoas precisam de um lugar para morar. A gente tem que tentar equacionar esse problema aí para poder minimizar. Área em processo de desenvolvimento é uma das piores para a produção de sedimentos. Hoje, na DASA, nós estamos com a contratação de uma consultoria para tratar especificamente
sobre produção de sedimentos ou controle de sedimentos em obras. Porque esse tem sido um problema recorrente para a gente aqui no Distrito Federal. Quando você vai para o Lago Paranoá e faz uma análise de sedimentos, a gente também tem um convênio com a ANB para analisar isso. O aumento é grande, né? E a gente percebe que tem muito sedimento oriundo de obra. De construção obra, civil. né? Exatamente, de movimentação de obra, né? Fazendo as análises químicas todas dos sedimentos que estão lá. E a gente está fazendo um trabalho com um consultor que tem especialização na área, que tem experiência de fiscalização de obras. Já foram feitas visitas em obras do Distrito Federal para ver o que está acontecendo, para que a gente faça a partir daí um manual, inclusive de como inserir essa questão dentro dos termos de referência, dos contratos que são feitos, tanto públicos quanto privados, para que a gente possa melhorar realmente isso. Porque na legislação já existe, mas quando você vai ver na prática, nem sempre a coisa... Sempre quando você vê aquele rastro de terra saindo da obra, é que aquilo vai parar em algum rio ou reservatório. De fôlego nosso. esse, né? Esse e a gente tem tentado dar esse subsídio, obviamente em parceria sempre com os diferentes órgãos do Distrito Federal que tratam do assunto. Porque o resultado disso é que vai dar a qualidade da água. A qualidade né? da água. Isso é fundamental para que a gente possa manter essa qualidade da água, evite enchentes em alguns pontos, porque esse assoreamento acaba estrangulando o rio e aí aquela água que passava numa calha um pouco mais funda, a calha está mais alta, aí o nível da água também sobe e acaba trazendo prejuízo para as pessoas. Então, temos tentado melhorar. Com certeza. E nós confiamos no seu trabalho, no trabalho da DASA, porque este também tem que ser um princípio. Nós temos que confiar na capacidade, na inteligência e na boa vontade das pessoas em executarem sempre um bom trabalho. E a DASA aqui em Brasília é um exemplo deste tipo de trabalho. Dr. Jorge Werneck, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado à sua assessoria aí, que foi muito gentil, muito atenciosa com o nosso Direto de Brasília, e sucesso no seu trabalho aí. Nós que agradecemos e estamos à disposição lá na DASA para nessa luta diária para que a gente possa manter não só a quantidade e qualidade da água, mas a qualidade dos serviços públicos prestados aqui no Distrito Federal. Nós vamos aparecer por lá para tomar uma água puríssima e tratar mais assuntos relativos à questão da água em Brasília, capital da República. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até um próximo Direto de Brasília.